Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Gravando. Estamos gravando. Estamos ao vivo também no nosso Instagram. Pra você, internauta de casa. Estamos aqui ao vivo no POC de Cultura, no Castro Burger. Primeiro de tudo, vamos fazer os agradecimentos, né, para este dia estar acontecendo. Primeiro de tudo, ao Castro Burger, uma salva de palmas pro Castro. A primeira hamburgueria LGBT... Hétero-friendly. Isso. Sim. Aqui pode vir hétero, que tá tudo bem. São super aceitos. E o Castro Burger cedeu, o Viro, o David compraram muito a nossa ideia. Estão muito junto com a gente. Muito obrigado, pessoal. Vocês são incríveis. E esse é o primeiro de muitos, tá? Depois a gente tem alguns agradecimentos. Temos o agradecimento da Toribá, o nosso hub, né? A Toribá que nos impulsiona, que hospeda nossos podcasts, que produz, que nos cede a produção. Então, muito maravilhosa. Muito obrigado, pessoal da Toribá. Obrigado, né? Toribá. Obrigado, Toribá. Um grande obrigado. Depois a gente tem que agradecer também ao pessoal da ASUS, tá? Da ASUS, que está apoiando este evento. A ASUS doou 2 aparelhos celulares para a Casa Florescer. Então vamos fazer uma salva de palmas para a ASUS também. Uhul! E também o Beto disse que o grande sonho dele lá da Casa Florescer é ter um espaço com computadores, e a gente está muito em cima da ASUS para eles doarem esses computadores. Eu acho que em breve nós vamos ter umas novidades sobre isso, quanto a ter um espaço lá da Casa Florescer, que a gente ainda não desistiu de pegar esses computadores. Tá? Nem vamos desistir, vamos conseguir sim. Também temos o apoio do Grupo Petrópolis, que é TNT, tá? Que está aqui, que vai fazer uma doação também para a Casa Florescer. Tá focando? Tá focando? E também eles estão nos apoiando, mandaram hoje os energéticos que vocês estão ganhando a partir da compra do combo O Dia das POCs. Inclusive, então, já comprou seu combo? Compra outro. Compre seu combo e você vai ganhar, tá? O TNT vai levar para casa. E a gente também agradece muito ao pessoal da TNT e agradece muito a todas as empresas e parceiros que estão com a gente, porque apoiar uma causa LGBT, um podcast LGBT, é ainda raridade no Brasil. Então a gente agradece muito, muito, muito. Também não esquecendo do TikTok, o TikTok Brasil. O TikTok, a gente criou um perfil lá no TikTok, o POC de Cultura, que vai ter conteúdo extra desse dia aqui e das nossas gravações no TikTok. E o TikTok vai estar mostrando para os milhões de usuários deles no Brasil inteiro os nossos conteúdos, para fomentar ainda mais a causa LGBT e aí também o POC de Cultura. Muito obrigado ao pessoal do TikTok por isso. Tá? Esse é a luz. Feito os agradecimentos. Isso. Vamos começar o podcast? Vamos lá. Começa aí, amigo. Você quer falar? Fala. Bom, pra começar o episódio de hoje, que foi muito especial, né? Agradecendo a todo mundo que tá aqui, porque sem vocês não aconteceria o episódio. Sim. Amigos e todas as pessoas, a gente vai começar se apresentando. Então, eu sou o Caco, gente. Eu sou o Felipe. Eu sou o Hilário. Opa, tudo bom? Eu sou o José. E esse é o POC de Cultura. Dessa vez eu fiz. Mas se não fizesse hoje também, né? Bom, e pra começar um pouco sobre esse episódio, a gente começa refletindo um pouco de como foi a trajetória até aqui. Pra quem não sabe, esse podcast existiu através de uma vontade de fazer algo de diferente. E isso aconteceu num papo entre eu e o Fi, né, Fi? Que rolou via mensagem na iniciativa de, né, querer fazer alguma coisa. A gente conversava muito.
juntos, sobre várias coisas. E aí eu mandei pro Caco um dia, menina, a gente podia ter um podcast, né? Foi engraçado que foi tão rápido a gente podia ter um podcast pra vamos criar um podcast pra chegar no nome Pocket de Cultura. Pocket de Cultura. E isso efetivamente acontecer. E a gente queria começar relembrando um pouquinho dos melhores momentos que a gente teve até agora, junto com vocês, lógico. Primeiro, as considerações a respeito do nosso primeiro episódio, que acho que foi o que traz todo mundo ainda, né, pra gente, de alguma forma. Que bom que a gente conseguiu falar isso de uma maneira muito próxima e trazendo todo mundo pra perto e tentando educar um pouco do que é ser LGBT hoje em dia e trazendo todas as vivências diferentes que a gente tem em sociedade, porque, querendo ou não, isso faz a diferença na hora da gente olhar pro outro, né? Trazer um pouco mais de empatia, trazer um pouco mais de união, que é o que falta ainda pra gente conseguir ser cada vez mais forte. Quando a gente começou, eu acho que a ideia principal era realmente ser um podcast LGBT falando sobre vivência mesmo, não sobre cotidianismo também, porque viado precisa, né, respirar. LGBT nesse país precisa dar umas risadas às vezes, porque é só desgraça. Mas a ideia era trazer mesmo vivência, militância, falar sobre diversas causas dentro do espectro LGBT, mas também fora. A gente tem alguns episódios que eles acabam escapando disso, mas sempre com o olhar de quem tá dentro dessa sigla, né? E a gente sempre teve muito certo na cabeça que era, vamos fazer um conteúdo onde as pessoas elas possam aprender, se sentir abraçados e saber que existe um mundo mais um espaço de conforto, acolhedor, né? Lá fora, né? E a ideia não era só fazer piada, né? Porque a gente é mais... Gays são mais engraçados, LGBT são mais engraçados? São. Porque somos melhores. A gente sabe usar meme melhor, Tá aí uma indústria assim, que não morre no país, né? Mas não é só isso, né? Eu acho que isso tá bem provado todos os dias quando a gente abre o Instagram do POC ou abre qualquer outra rede social e tem sempre alguém dizendo, nossa, esse episódio me fez refletir. Nossa, esse episódio fez com que eu procurasse uma terapia. Uhum. Nossa, esse episódio me fez conversar com a minha mãe sobre um problema que a gente estava tendo. Nossa, esse episódio foi incrível e a gente conseguiu... eu consegui... me desconstruir ou pensar de uma forma diferente, né? Assim, claro que a gente segue aquele lema do ninguém solta a mão de ninguém, né? Que eu acho que é o que nos guia, mas a gente solta a mão do só do Carlinhos Maia. Por favor. Essa mão eu soltei, desculpa. A gente solta a mão do Carlinhos Maia. Eu acho que eu nunca segurei. Você nunca segurou? Eu tô no time do José também. Exatamente. E eu acho que também pra trazer um pouquinho disso, né, dos episódios que a gente vinha falando, um dos episódios que foi muito comentado por todo mundo, inclusive até a gente recebe comentários recentes deles, é o episódio de gordofobia com o Léo, que tá aqui com a gente. Léozinho. Léo maravilhoso. Salva de palmas pro Léo. Lindinho. Cristal. Esse episódio foi muito marcante justamente por conta de como a gente não para pra pensar a respeito dos nossos corpos, como a gente permite que a sociedade impacte muito nas nossas vivências e entender isso de uma visão proprietária e começar a se respeitar e tudo mais, é um pouco do que a gente queria traduzir para todo mundo, né, na nossa humilde opinião, mas trazendo um pouquinho de vivência, né, trazendo um pouquinho de como é passar por isso no dia a dia. Às vezes a gente não para pensar muito, né? E aos poucos a gente foi também percebendo... Aos poucos não, a gente já nasceu com esse viés, mas a gente foi percebendo que a gente precisava trazer vivências que não estavam no nosso alcance. Tipo, somos 4 gays... cis, né? Então a gente não pode falar por pessoas trans, a gente não pode falar por pessoas bissexuais, a gente não pode falar por lésbicas, por mulheres cis e trans e mulheres héteros. Então a gente sempre tenta trazer também em episódios, por exemplo, como o da Briana, que é um episódio que muita gente levou como uma aula, porque realmente é uma aula, é um episódio assim, além de muito inspirador, ele é muito esclarecedor sobre várias coisas. E a gente tenta sempre trazer essas outras vivências. Então, anunciando já, a gente já falou um pouquinho também do que ia acontecer. No mês de junho, a gente vai fazer um especial, uma maratona da Parada LGBT. E cada semana a gente vai trazer uma sigla uma letra da sigla. Então, a gente já gravou episódios com pessoas lésbicas, bis, trans e um gay. Opa! E aí, vocês vão, em junho, ter uma dose dupla de Pocket Cultura. A gente vai lançar 2 episódios por semana.
pra trazer esse especial da maratona, que é pra... Enfim, trazer essas vivências diferentes num mês tão importante que é o mês da diversidade, né? E um ponto importante também é que a gente não trouxe toda a sigla, porque ainda é um processo que a gente quer fazer. Pela questão de tempo, né? Que não dá pra fazer em um mês toda a sigla, mas para que a gente consiga elaborar também episódios melhores, pensando um pouco mais em cada parte da sigla. Pra gente é importante que tenha essa visibilidade, que a gente consiga trazer isso de uma maneira muito legal, sem necessariamente ficar só no ponto focal da coisa, sabe? Acho que desmistificar e entender o processo como um todo é uma coisa que a gente busca em cada episódio. Então, esses episódios vão ser pensados para isso também. A gente tá aqui também com a maravilhosa Mabê, que participou de um dos nossos episódios. Salva de palmas pra Mabê. Tops e flops. Mário Lemes também. Mário Lemes. Que foram os nossos recordes de risadas de episódios que todo mundo comenta. Sim. Que foram, assim, os mais engraçados no sentido de proximidade e pelas piadas também, porque os dois, né, não tem como. A Mabê, de tanto que a gente agradecia ela no começo nos primeiros episódios, as pessoas falam, pelo amor de Deus, quando a Mabê vem, Agora, a outra pedida é a Gaga Cover. Vamos ter. A minha ex-namorada, Vai ter. Vamos ter um episódio com a Gaga Cover. E Vai fazer uma reportagem. a Mabê foi essencial, né, pra gente começar o Foi. podcast, que a Mabê que emprestou o nosso primeiro microfone. Nosso primeiro microfone. Sim. Ah, deu voz, que linda. A gente começou gravando sentado... Eu conto essa história sempre, né? Sentado no chão do meu quarto, Ó, lá em lágrimas casa, correndo, com um lágrimas. microfone pra 4 pessoas, Superação. com edredom no chão. E agora onde estamos? Started from the bottom, and now I'm rich. Antes Queria fosse. super ser rica. Não sou, não. Amor, mas com TNT Energy Drink. Tainara, estamos esperando, tá? Um patrocínio maior. Eu adorei a representatividade gótica, que tem um TNT preto pra mim. Eu achei que, assim, foi essencial esse momento. Ai, gente. Muitas histórias. Muitas coisas aconteceram nesses... São 7 meses, né? De programa? Só 7 meses. 7 meses A de gente programa. começou 100% independente. E agora a gente tá com o apoio da Toribá, igual o Hilário falou. Sim. Mas... Aliás, um grande beijo pro YouPix, que foi parte responsável Verdade. Também. da gente conseguir dar esse direcional pro PUC de Cultura. A nossa tendência é realmente continuar crescendo e continuar produzindo coisas legais. Então, sem o YouPix também não teria acontecido esse impulso de pensar um pouco mais diferente no que a gente pode fazer. E é um podcast virginiano, né? Virginiano. Por isso que é perfeito. É que nem a Beyoncé, né? Não, menina, é de Libra. É 25. A gente é de setembro. Ah, 25 chegou a de Suzana Miller. setembro. Então, mas É continua 25 perfeito. de setembro, é Libra. Continua perfeito. Então. Eu entendo bastante. Eu pensava que era Libra, mas é de... eu pensava que era Virgem, mas é de Libra. E foi muita coisa que aconteceu nesse tempo. A gente tem muito a agradecer aos amigos que estão aqui, aos fãs que estão aqui. Meu Deus do céu. Gente, vocês Muito são incríveis. lindo isso, sério. A gente tá com a presença muito especial aqui, que depois no final a gente fala. Mas... Válido frisar a nossa presença maravilhosa que está trabalhando dentro e fora, né, dos bastidores. Alan Tolentino, que participou do nosso episódio recente. Participou de um episódio Salva de recente. palmas, maravilhoso. Linducho. Que tá Ele produzindo- que fez o nosso ensaio, nosso photoshoot Nosso primeiro de ensaio. comeback. Photoshoot Ele de que comeback. transforma a gente em Spice Girls toda vez quando é pra fazer alguma coisa bonita. Lindão. Obrigado, Alan. Melhores E referências. vamos começar com o episódio, então? Vamos. A gente, só pra dar contar pra vocês como é que foi a ideia de fazer o Dia das POCs, a gente queria muito fazer um episódio ao vivo com pessoas que fizeram parte do podcast e alguns fãs e tal. Mas a gente queria aliar alguma coisa maior também, por isso que a gente trouxe a ideia de ajudar uma instituição LGBT, que é uma ONG LGBT de São Paulo. E quando surgiu a ideia, a gente pensou em algumas e chegamos à conclusão de por que não trazer, em vez de trazer só casas que já têm uma certa luz, que já são conhecidas pelo público e tal, trazer casas que não têm esse approach todo, né? Então, A gente, na verdade, quando virou o ano, a gente fez uma conversa lá na casa do Felipe e do José.
E aí Que era o QG. Nosso era o antigo nosso QG. QG. Era o QG. E aí, pra onde a gente vai, o que, é que a gente tem que fazer e tal. E aí, uma das coisas que apareceu é que a gente tinha que ajudar a comunidade de alguma forma. Sim. E fazer uma coisa diferente para a comunidade. E aí surgiu ali naquela conversa, surgiu a ideia do Dia das POCs, que é esse dia que a gente está tendo aqui. E lá naquela conversa a gente já falava de fazer aqui no Castro, de pedir o apoio do Castro, ver como é que ia ser e tal. E nisso a gente então montou o Dia das POCs. E quando a gente estava escolhendo a ONG que a gente ia ajudar, a gente então achou. O pessoal do Castro, na verdade, deu a grande luz de falar com o Beto, que está aqui conosco, né, Beto? Beto vai falar mais sobre a Que a Casa gente vai Florescer. apresentar Isso, ainda. vamos apresentar. O Beto, então o pessoal do Castro nos apresentou a Casa Florescer. A gente foi atrás de saber como a casa funcionava, quais eram as necessidades da casa, e assim a gente então pegou e abraçou mesmo a causa da Casa Florescer. E não à toa que a gente está aqui hoje, e a gente está aqui com a renda revertida do combo do Dia das POCs para a Casa Florescer, para ajudar mesmo, porque eu acho que quanto mais ONGs de acolhimento a gente fomentar e abraçar, mais a gente consegue mudar a realidade no Brasil, sabe? E isso é uma das coisas mais importantes, eu acho, para o POC de Cultura hoje, é a gente saber que o nosso espaço a gente usa para coisas que podem mudar mesmo a realidade de algumas pessoas. Espero que isso seja só o começo, tá, Beto, aqui da nossa verdade. parceria, e que a gente consiga fazer muito mais coisas para vocês. Que venham outros Dias das POCs. E um ponto muito importante, antes da gente dar, né, a introdução devida ao Beto, embora isso tenha soado um pouquinho fora de contexto, mas enfim, para falar um pouco sobre isso, é importante que a gente lembre que não é só esse dia que vai ser o suficiente para poder ajudar a Casa Florescer. É necessário que a gente faça outras doações e que haja uma movimentação da comunidade para ajudar esse tipo de causa, porque não é só um único dia focal nisso, tá? O Dia das POCs é uma iniciativa que a gente está fazendo para garantir visibilidade, para garantir atenção, para garantir uma série de coisas necessárias para a casa. E agora faz as honras pra gente. Faço com vocês o Beto da Casa Florescer. Isso! Uma salva de palmas pro Beto. Fala um pouco sobre a casa, como surgiu. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. Queria muito que as meninas estivessem aqui, porque eu acho que sem aquelas histórias, sem aquelas narrativas, o espaço não seria nada. A Casa Florescer, ela é um espaço social que atende 30 mulheres travestis e transexuais. Ela fica próxima ali ao bairro do Bom Retiro, na Rua Prates, número 1101A. E ali no entorno a gente tem quase 1.000 moradores. Quando eu penso nesses moradores, eles trazem um outro rótulo, que estão em situação de rua. Então as meninas, elas trazem não só o rótulo de serem pessoas T, mas também de estarem numa situação de rua que gera para esse outro lugar. Então, na minha trajetória enquanto coordenador, gestor, administrador, a gente pensou em 2016 em abrir um espaço para essas pessoas. É fato que somos colecionadores de nãos. Todas as vezes que batemos na porta de alguém, o não, ele prevalece. É muito maluco isso, porque eu ainda consigo digerir, mas como é isso para uma mulher trans ou para uma travesti que veio, de repente, da região da Luz, ou veio oriunda do estado do Amazonas, que grande parte das meninas são do Nordeste. E aí, quando o Hilário entrou em contato comigo, eu fiquei muito feliz, e hoje, inclusive, eu estava conversando com as meninas sobre esse local, esse momento, porque é um momento muito importante. Porque, de certa forma, aquelas pessoas ali, elas não têm direito à voz. E no atual momento político, social, repasses atrasados, a gente passa por inúmeras rupturas. E o simples fato da escuta, foi como eu falei para eles aqui, quero muito, e vocês também que vão conhecer um pouco do trabalho perante o olhar das meninas, conhecerem um pouco daquelas histórias. Grande parte, como eu disse, vieram do uso do crack, porque foi um meio de subsistência para poder fazer a prostituição, enquanto também forma de conseguir garantir o seu sustento ou pagar, de repente, um local de moradia.
Lógico que dentro do grupo, eu não tenho ninguém que trabalha com marketing. A gente faz tudo muito na garra, na questão do olhar humano. Então, muitas pessoas não conhecem ainda o espaço e muitas não querem conhecer. Porque quando a gente fala justamente desse recorte, eu penso na pessoa mais marginalizada. Mas por trás daquela pessoa marginalizada existe uma coisa que é muito mais forte, que é a beleza da essência da alma. Nesse período de 3 anos e 4 meses que nós temos de implantação, já passaram 282 meninas e desse grupo, 68 conseguiram trabalho e estão em suas moradias. Então isso é um dado bastante relevante. Quando eu remeto à questão da saúde física e mental, 100% faz tratamento. Então, o que eu digo, quando a gente começa a ter um olhar mais humano, a gente começa a ter uma compreensão maior daquela história. Hoje, uma coisa que me deixa muito feliz, porque elas voltaram a sonhar. O sonho é algo que a gente vive o tempo todo, né? Quando a gente está num território diferente de oportunidade, de privilégios, devido aos lugares que a gente está. E muitas vezes a pessoa, quando está naquele lugar da assistência, ela não sonha mais, porque ela se torna um produto meio que comercial. Isso é uma questão que eu digo que é muito importante refletir, porque hoje mesmo a gente falou sobre esse assunto no período da manhã. Que muitas vezes a gente vê alguém jogado na rua, com essa temperatura que está baixa, a gente simplesmente passa, porque se torna uma pessoa invisível. E ali na casa a gente tenta fazer com que esse visível ele se torne um ser real, de sonhos e conquistas. A gente pode acabar agora, né? Depois desse relato lindo. Salva de palmas pro Beto. E, Beto, aproveitando, né, que você contou um pouco do que acontece, de como são essas vivências, a ideia de começar a casa, ela veio de onde? Então, eu remeto um pouco à minha trajetória profissional. Eu atuo na área social há 22 anos, assim, trabalhando com diversos segmentos, desde crianças vítimas de violência, mulheres, pessoas com deficiência, né, PCD. E em 2014, eu trabalhava num centro de acolhida e atendia 300 pessoas. E começaram a aparecer algumas travestis, nem falava na questão da mulher transexual. Eu preciso de acolhimento. Vamos começar a fazer a convivência com as mulheres cis. E aí chegou um momento que eu tinha, no caso, eu atendia 50 mulheres. Chegou um momento que eu tinha 40 mulheres trans e 10 mulheres cis. E aí falou, não, a gente precisa reverter isso. Porque, de certa forma, quando elas vão para os espaços cis-normativos, elas acabam tendo uma conduta diferente. Ou são abusadas sexualmente, ou são violentadas porque são a última que pode tomar banho, é a última que pode comer, se vai dormir, de repente, também é agredida. Isso é um dado muito forte, né? Que na hora que a gente, de repente, vai ter o nosso descanso, de repente você fica condicionado a esse outro lugar que depende do outro. Fiz um movimento junto com elas e uma das pessoas, que é a Anitta Silvia, que é uma pessoa cadeirante, que teve poliomielite desde os 4 anos de idade, ela se mobilizou, a gente foi até a Câmara dos Vereadores e brigou que tivesse um espaço para essa população. Daí isso demorou quase 2 anos. E aí foi uma parte que partiu do processo da casa não, do outro centro de acolhida junto com as meninas. Elas se mobilizaram. E atualmente eu estou brigando para o espaço com os homens com vagina, para os homens trans. Porque muitos homens me procuraram e eles não têm um espaço. A gente nem imagina, né, o que é se sentir invisibilizado nesse processo a ponto de você não ter um espaço de acolhida para você, né? Parece muito óbvio pensar nisso quando a gente fala, mas ao mesmo tempo toda a complexidade de como a gente vai conseguir colocar esses corpos dentro do mesmo espaço, entendendo o que cada um passa, entendendo como funciona a jornada de cada um, né? Exatamente, é o grande desafio, porque mesmo quando eu remeto a esse processo anterior, muitas mulheres que estão em situação de rua, mulheres cis, elas trazem uma questão de saúde mental muito forte. Então, grande parte adoece na rua. E a rua ela tem suas determinadas normas de vigência, isso é fato. Então, na rua tudo é meio que distribuído entre eles. Se tem, de repente, que eles chamam de gorote, que é a pinguinha, todo mundo divide. Se tem uma maconha, uma taba, todo mundo divide. Então as pessoas compartilham isso de forma muito rápida. No caso da mulher, ela arruma justamente esse homem para trazer uma segurança para ela. Então se torna uma relação hiper, mega, tânter abusiva. A trans é muito pior,
Porque a trans, ela traz uma força meio que masculina. E para garantir esse homem que garante a sua feminilidade na rua, ela acaba cometendo até delito. Porque ela ama demais, que ela não tem esse amor dentro da sua casa. Então, muitas vezes, ela ama demais o outro e ela acaba indo para o outro sistema, que às vezes é o mais perigoso. Mas justamente por ter alguém que de fato a represente. Beto, quais são as ações dentro da casa que você promove para contar aqui pro pessoal? De formas de ajudar também, que podem ser... Porque essas casas, elas geralmente, elas vivem com ajuda, por exemplo, de aulas de inglês, aulas de dança, cultura, etc. O que tem dentro hoje da Casa Florescer? Olha, não usando a fala das meninas, mas já pegando um gancho, é a questão do olhar. Eu sempre falo que é o nosso olhar. Então, acho que o nosso olhar transcende qualquer expectativa. Quando a gente fala do inglês, é algo um pouco distante, porque eu tenho que pensar, enquanto recorte, que grande parte das minhas não concluíram nem ensino médio. Então, o que eu penso? O que a gente desenvolve hoje é esse encontro da sociedade com aquele público que está dentro daquele local naquele momento. Dentro daquele coletivo de quase 1000 pessoas, eu tenho um espaço que tem 30, uma célula diferente. Então, eu faço muitas ações culturais. Inclusive, sábado que vem, no dia 1º/6, nós vamos ter uma peça chamada Agreste. A entrada é gratuita, que trata sobre um casal de homossexuais que são do Nordeste e migram para São Paulo. Então, eu acho que essas ações elas conseguem fazer com que as meninas se sintam mais importantes, outras pessoas acessem aquele lugar. Em termos de formação, nós temos o Ateliê Transex, que é pautado em 3 questões. Artes plásticas, que todas gostam de expressar um pouco das suas emoções através da arte. Um projeto que é feito com o pessoal do Periferia Inventando Moda do Paraisópolis, que é de customização de roupas e criação. E um projeto que é de comportamento. Quando eu falo do comportamento, é de repente você vai numa entrevista, como você vai se comportar, qual roupa que eu devo usar. E aí tem outras ações. Hoje mesmo teve um grupo de dança afro lá, que ia trabalhar um pouco a questão do negro. Qual é o papel do negro na sociedade hoje? Onde que esse negro está? Quem é essa mulher trans negra que de repente não se reconhece? Porque na pista ela tem que ter o cabelo liso, ela tem que ter os olhos azuis. Então tem toda uma construção. E aí grande parte é feita por algumas empresas que começaram a conhecer um pouco a história. Então hoje eu posso dizer, não sei se pode falar o nome, pode? Pode, claro. A Bloomberg, que é de comunicação internacional. Daí as pessoas falam, mas o que as minhas vão fazer na Bloomberg? Elas vão ter uma vivência sobre o universo daquele local. E a Bloomberg, o que ela fez? Ela tem uma rede de pessoas, de empresas que dão suporte para ela. Então, automaticamente, ela consegue fazer esses contatos para a menina fazer um serviço terceirizado. Seja na Copa, seja na recepção de um evento. A Bayer também está fazendo um pouco disso. O Castro, que é um super parceiro, que sempre nos apoiou. Paula Raia, tem várias empresas que, de certa forma, foram em alguma ação na casa e falaram, Beto, eu consigo fazer algo específico. O Senai, que capacita algumas das meninas, lógico que é um grande desafio, porque muitas não conhecem esse universo corporativo. Muitas não conheciam. Então, automaticamente, é algo diferente e inovador na cabeça delas. Como que eu estou lidando com o universo... que é uma outra realidade de tudo aquilo que eu vivenciei. Se toda a minha construção da minha identidade foi na pista, comercializando o meu corpo, como que agora eu me vejo enquanto uma profissional, que não seja do sexo? E aproveitando, a gente estava falando antes sobre a dificuldade de inserir essas pessoas no mercado de trabalho, e se você pudesse falar um pouco da dificuldade que as empresas têm para com essas pessoas. Eu acho que hoje a gente fala muito na questão da inclusão, né, dos grupos Prides. Mas eu também trago uma reflexão quando a gente vai em alguns locais, que às vezes fala assim, nós temos o grupo do segmento do negro. Daí não tem um negro na empresa. O grupo do LGBT, que mais... tem 2 pessoas, a grande parte são pessoas héteros, assim, que estão naquele grupo. Então, o que eu falo, onde é feita a inclusão de fato? Então, tem 2 questões bem específicas que eu acho. A grande dificuldade é entender um pouco o processo dessa pessoa.
Interno, enquanto corporativo, e externo, porque para ela é uma outra vivência. Ela não tem uma formação de fato. E quando tem, ela vai lidar com uma outra realidade que talvez os outros colaboradores não estejam preparados. Como eu relatei no começo até com o Luiz, uma menina começou um trabalho, ela foi no primeiro dia e ela não conseguiu voltar, porque ela ficou tão ansiosa, tão feliz, e ela saiu para beber, para comemorar. Só que ela não conseguiu voltar. E aí é um processo que às vezes a empresa não vai entender essa comemoração. Sim. Porque é uma outra cultura. Então o grande desafio é você entender de fato quem são essas pessoas. Porque o que eu digo, você pensar numa pessoa, no recorte que eu faço, travesti e transexual com ensino superior, é um grupo muito pequeno que existe. É praticamente nulo. Eu tava. Ano passado a gente. A Lígia e a Thaís estão aqui também com a gente. E elas também trabalharam com essa pessoa, que é a Gisele, que já veio aqui no programa, né? Falar sobre religião com a gente. Beijo, Gisele, que eu sei que ela escuta todos. Beijo, Gi, maravilhosa. Ela escuta todos os programas mesmo, ela é maravilhosa. Ela não pôde estar aqui hoje, mas a Gisele trabalhou conosco ano passado. E numa das primeiras conversas que a gente teve no ano passado, ela falou assim: eu tô com muito receio de como as pessoas vão me receber na empresa. E a gente é uma empresa, querendo ou não, progressista, o lugar onde eu trabalho e tal. E ela ficou muito preocupada, e ela, nos primeiros dias, ela era muito retraída de falar com as pessoas, porque ela tinha justamente muito medo do preconceito e como as pessoas iam receber elas na empresa, né? E aí uma das coisas que eu falei para ela, e que depois ela entendeu e ela falou muito sobre isso, ela até falou aqui também, quando ela veio conversar com a gente aqui no POC, ela falou que, eu falei para ela que para você vai ser um desafio, e para todo mundo que trabalha aqui também vai ser, porque talvez seja a primeira pessoa trans que muitas pessoas aqui têm relação ou contato direto e diário, entendeu? Porque muitas pessoas não têm, nunca tiveram. E isso muda muita coisa, muda uma perspectiva de muita gente. E eu escutei de muita gente que trabalhava com a gente depois, de algumas pessoas, principalmente, de alguns homens principalmente, dizendo: pô, como foi bom ela estar aqui, porque isso abriu muito a minha visão para uma camada da população que não tem tanta luz, né? Assim, não é tão explorada na sociedade. E realmente, para a gente ver e perceber quão é pouco o número de pessoas trans que estão nos ambientes de trabalho. Assim, aqui da plateia, quem trabalha com pessoas trans? Quem tem pessoas trans no ambiente de trabalho aqui na plateia? Vocês não devem estar vendo, porque a gente está num podcast, mas ninguém levantou a mão. Uma pessoa levantou a mão. Mas assim, é um grande desafio incluir essas pessoas no ambiente de trabalho. E assim, ano passado, só para eu concluir, ano passado, quando eu abri essa vaga, eu recebi 200 currículos. Foram 200 currículos que eu recebi. A grande maioria era isso que o Beto estava falando. A grande maioria, acho que uns 120, 180, não tinham formação superior, não tinham nem a formação ensino médio. A maioria era ensino fundamental incompleto. Mas eram pessoas que mandavam um e-mail e falavam assim: pô, eu quero muito aprender. Se tiver uma oportunidade de aprender, eu vou me dedicar a aprender. E assim, eu fiquei com aquilo muito na cabeça, de como a questão da empregabilidade é uma pauta muito urgente e muito importante na comunidade trans, né? É importante para quem está ouvindo entender que essas pessoas elas chegam muitas vezes de situações de rua, de situações de abandono, que não terminam o ensino médio, que não fazem curso superior ou profissionalizante. E a gente já fala isso sempre, mas para as pessoas que têm o poder de empregar alguém, tem o poder de selecionar pessoas para o time, é muito importante ter essa ideia na cabeça de que quando você vai contratar, você tem a chance de trazer uma pessoa trans, ela provavelmente não vai ter a mesma experiência que o carinha branco que estudou na SPM ou em faculdades caras, etc. SPM falando, né, da galera da publicidade, mas pensa em qualquer faculdade que seja nível alto da sua profissão. E é muito importante prestar atenção nisso, porque esses currículos eles vão vir mesmo diferentes dos outros, de outras pessoas, porque
como a gente já falou aqui, somos privilegiados. A gente E teve... não são oportunidades iguais também. né? Exato. É importante prestar atenção nisso pra você saber que você vai estar trazendo uma pessoa que você vai ter que ensinar ela, que ela vai aprender muito. E você vai aprender muito com ela também, né? Isso é uma... Não, e é aquela coisa, você não pode colocar essas pessoas na empresa como cota. Né? Você tem que entender que são funcionários como todos os outros funcionários e não são cota para você dizer na mídia que você tem inclusão dentro da sua empresa. Sim, exatamente. Uma das estratégias que a gente usa hoje em dia na casa, justamente quando chega uma menina igual chegou uma que é jornalista que veio de Curitiba. E é justamente mandar um biográfico junto. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu conversei com uma mulher. E chega naquela hora, cria um clima, fica... Nossa, você não imaginou. Então, muitas pessoas estão utilizando essa estratégia. Manda a formação e também manda um pouco do seu processo de transição, para não ficar tão assustador. Mas é fato que eu digo que grande parte vem para São Paulo na busca desse corpo perfeito. E chega aqui, não consegue trabalho, automaticamente constrói um corpo idealizado por terceiros, que é um corpo... diferente do que é pré-estabelecido, que a gente sempre fala com elas. O que é ser mulher? Quais os tipos de mulheres que existem? O que existe por trás dessa força que vocês trazem? E, geralmente, o que sobra é a prostituição. Sim. E aí, na prostituição, a gente vale pensar bem nisso, que antes os clientes, a cartela de clientes das meninas são bem grandes, assim. E hoje, o cliente quer que elas façam uso de droga. Tipo, você cheira... Você consegue buscar e automaticamente ela se torna uma viciada. Porque ela não tem a maturidade para saber lidar assim, eu não vou fazer uso disso. Porque se ela não fizer, ela vai perder a cartela de cliente, ela vai perder o dinheiro dela daquela noite. Porque saiu de casa muito cedo. Na casa eu tenho menina de 19 anos até 64 anos. Então você imagina como que é essa diversidade de faixa etária que gera uma certa... Como que eu posso dizer? São várias formas de pensar, porque são idades muito diferentes. E, consequentemente, um grande problema que se tem quando a gente fala do emprego é que quando você tem acesso a uma empresa, muitas vezes você ainda discute que banheiro a menina vai usar. Parece que é algo que já foi falado tantas vezes, mas continua acontecendo. Continua acontecendo. Isso é real. A gente tava falando, Beto, a gente tava falando da Gisele e a Gisele acabou de chegar ali. Gisele Salva linda! de palmas pra Gisele, maravilhosa. Um episódio cheio de salvas de palmas. Né? A gente tava falando sobre você aqui, querida. Mas tava falando bem, viu? Continua, Beto. E aí, é muito louco esse processo que a gente vivencia no espaço. A gente teve uma peça chamada Eu em Ti Retratos, que retrata um pouco a questão da Dandara e tal. Foi num sábado um pouco frio e eu sabia que na peça tinha uma atriz que é trans, que é a Alicia Anjos. E aí, beleza, aconteceu, foi muito forte. Quem puder ir assistir é bem impactante. E aí, no final, ela foi embora, nós conversamos um pouco. E aí, quando as meninas foram para essa empresa Bloomberg, quem estava recepcionando? A Alicia. E as minhas primeiras falam, que legal, uma pessoa que representando a gente se sente um pouco mais acolhido. E a Alicia, quando foi prestar um depoimento, ela falou, Beto, eu aprendi uma coisa muito forte naquela casa. Que todos os dias, quando eu acordava, para mim na padaria eu tinha que passar um rímel, passar um batom, passar um primer. E aqui as meninas estão de cara limpa. Elas vêm de cara limpa. Elas não precisam colocar nada. Elas desceram, assistiram a peça, estava no meio de inúmeras pessoas e elas estavam de cara limpa. Então eu aprendi que eu não preciso ficar me escondendo atrás dessa maquiagem. Eu posso ser o que eu sou. Então, acho que a gente vai tendo várias lições nesse dia a dia, entendeu? Até mesmo de acesso. O primeiro dia da universidade, que teve meninas que começaram, psicologia e serviço social. Tipo assim, como que vai ser? Como que o professor vai chamar meu nome? E tinha professor que ficava chamando pelo nome civil. Daí a menina começou a usar aquela estratégia. Com o professor, senhora, senhora, senhora. Ele falou, não sou senhora. Ela falou, igual eu, não sou essa pessoa que você está chamando. Que era o mínimo que ela queria. Ela estava naquele lugar. E acho que é importante respeitar, e a gente nem para pra prestar atenção
no quanto a passabilidade acaba sendo um ponto focal na hora de inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, né? Porque tem essa questão que você falou da performance do feminino, de como elas buscam muito isso, mas também vem desde essa construção, né, da imagem que a gente tem do que é uma pessoa trans em sociedade. A gente vê muitas imagens que já passaram por transições, que têm sua vida muito bem desenvolvida, mas que isso não compreende a realidade de todo mundo. E é muito legal que a gente tenha essa noção de que para a entrada no mercado de trabalho, para desenvolvimento de tudo isso, não precisa necessariamente se ater a isso, sabe? É dar oportunidade, é permitir que as pessoas sejam o que elas são dentro do que elas podem também, sabe? E aproveitando isso, um ponto que me chamou muita atenção no que você falou, Beto, foi como as válvulas de escape sempre são destinadas à arte. E como você entende que para elas a arte é tão importante assim, sabe? Para fazer parte da programação e até incentivar uma melhora de vida? Porque na arte elas não têm a identidade, elas são elas da forma que elas quiserem ser, assim. O que eu percebo é, em todos os momentos, seja através de uma simples aquarela, seja através de poesia, que muitas fazem poesia, ou seja através de performance, elas criam muito mais força, porque parece que elas tiram todas essas rupturas que existem e elas se fortalecem nesse quebra-cabeça delas próprias e elas conseguem mostrar para o outro que de fato eu sou. Tem uma menina que, inclusive, o diretor dela está aqui, que é o Márcio Teles, que é do Teatro Oficina. Baixo. Maravilhoso. Grande beijo, Márcio. Salva de palmas para ele. Mais uma das 19 que a gente já fez. Salva de palmas. Que bom que a gente tá contando com cultura aqui, né, nesse Imagina, episódio. Vamos você mostrar levar cultura mulher, pra esse povo. você levar mulheres trans para performar no Teatro Oficina. Elas falavam assim, nossa, que lugar é esse? Como que funciona? Aqui é um teatro? Eu falei, é um teatro. Elas não conheciam um pouco da história. De repente, tinha uma pessoa de cabelinho branco lá em cima. Quem era? Era o Zé Celso. O Zé Celso trazendo informações para elas. Por mais que o Márcio faz parte da companhia dele, ele estava trazendo um espaço. E uma das coisas que uma das meninas falou, que é a Tati Del Campobello, ela falou, Beto, eu fui tantas vezes apedrejada na rua ou sendo enxotada nas vezes que eu dormi em frente ao Teatro Municipal, porque eu tinha que acordar, porque ia começar a visitação. Hoje eu estou no Teatro Oficina, com essas luzes apontadas para mim e as pessoas me aplaudindo. Ai. Isso não tem preço. Nossa. Poxa, mais uma palma, vamos lá? Quer falar um pouquinho sobre esse processo? Aproveita que... Quer sim, Por quer favor. sim. Dois convidados. Essa aqui tá muito chique. Sim. Aqui é Cannes. Márcio, por Fala favor. qual o desafio, então, de incluir pessoas trans num trabalho como esse, no Teatro Oficina, que é um teatro tão denso, né? Tem tantas camadas ali em todas as peças, tudo. E começa contando um pouquinho de você também, né? Pra todo mundo conhecer. Isso. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Noite. Ah, eu gostei, eu Bom, gostei. Por Vamos favor. Bom, meu nome é Márcio Teles, né? Já fui apresentado. E um pouquinho sobre a experiência. Assim, eu sou ator, eu sou diretor, eu já fui hostess, já fui drag queen. Só não virei trans porque acho que não está dentro de mim. Eu nasci cis e sou feliz assim. Mas a experiência, eu acho que ela é única de você poder lidar. Primeiro que você está trabalhando com meninas sem expectativa nem perspectiva de vida nenhuma. Quando eu cheguei na casa, eu fiquei bem assustado. Foi logo no início. Eu me propus a dar um curso de teatro para elas. Mas jamais, né? Como assim? Decorar texto? Não, a gente não gosta disso, eu não quero, eu não vou. E aí eu consegui pegá-las pelo glamour da coisa. Porque todas gostam de dublar, todas gostam de se vestir, de se maquiar. E eu lembrei dos velhos tempos de Corinto. Acho que hoje Blue Space é a maior referência de shows, né? Sim. Eu sou da época da Corinto ainda. Tá. E aí, eu pensando muito nisso, eu falei, como é que é fazer um show de transformismo com mulheres trans, com os travestis, mas sem ser só o show? E nisso eu fui jogando com elas gostaram, cada uma escolheu uma música. Aí eu falei, só que não pode ser só a música, eu queria saber um pouco mais da vida de vocês. Em cima desse laboratório da vida delas, nós criamos algumas cenas de teatro. E aí eu consegui levar para o Teatro Oficina. Na verdade, consegui levar não, foi o único teatro que abriu as portas.
já é um teatro alternativo, contra todas as quebra dos tabus, né? O Zé adorou a ideia, o Zé Celso. E aí nós montamos o Divas Florescer. E foi, assim, uma experiência única, gente. Não tem como explicar, assim. É único porque é percebível quanto essa questão de que a arte transforma e transformou a vida delas. Nem todas, claro, por algum momento elas desviam, mas algumas até hoje falam que foi uma grande experiência, como a Tati, que ele falou. Eu passei por relacionamento abusivo, eu fui expulsa de casa, cortaram meu cabelo, e de repente eu me ver com aqueles refletores apontados para mim, e as pessoas aplaudindo o meu show. Então, outras, quando foram dar entrevistas, também falaram dessa questão de resgatar a minha cidadania. Então é isso, a gente só precisa acreditar. Né? Eu sou muito feliz de poder estar lá nesse espaço. Hoje eu dou aula de dança afro lá. Eu tenho um projeto chamado Odara, o qual tem até meninas aqui conosco do projeto, e a gente agrega as meninas, e elas gostam muito também. Então não é só a dublagem, eu acho que tudo que é arte, elas transitam, elas gostam, tem bordado, tem o próprio teatro, tem cursos, elas gostam. Então é só darmos oportunidade, né? Eu acho que a partir do momento que você passa a ver com outro olhar, porque são seres invisíveis, sim. Não adianta falar que não são, porque são. A partir do momento que a gente se permite enxergá-los, tudo muda, porque elas têm muita capacidade. E eu sou muito feliz, eu sou muito grato em poder estar lá fazendo esse trabalho. Sobre isso que você falou, da expectativa de vida, dados de 2018 falam que a expectativa de mulheres trans no Brasil são de 35 anos. Então é assustador, triste, e acho que são trabalhos como esse que ajudam a reverter esse quadro, né? Você falou que tem mulheres trans de 64 anos no... Então, na verdade, já reduziu. Agora tá chegando nos 26, viu? Ah, é? 26 anos. E aí, isso que o Márcio falou é bem interessante da questão da cultura afro. Porque no começo elas falavam pra mim, Beto, tá tendo uma gira de candomblé lá atrás? Eu falava, não, porque elas escutavam os tambores e tal. Eu falei, não, mas tem umas danças, é estranho. Eu falei, não, começa a vivenciar um pouco. Então, eu acho que as vivências, elas transitam e elas geram esse outro olhar. Quando, de repente, nesse dia da oficina, que foi dia 26 de agosto de 2016, eu não esqueço, que elas viram o teatro oficina lotado para aplaudir, deu diarreia, deu vontade no banheiro, deu tudo. E no final elas falaram, foi incrível. Ela falou assim, a gente não vai poder tomar um drink? Eu falei, o drink é no final. A gente não pode, de repente, fazer uma outra coisa? Eu falei, deixa para o final. Mas fortaleceu a questão das relações. Eu acho que o Márcio, ele conseguiu trazer para elas, assim, um olhar diferente de que corpo é esse, que se apropria desse local, que traz a sua fala, que se torna visível, que é importante. Então, quando eu penso assim, que eu tenho uma pessoa com PCD de 64 anos, que precisa ir para um lugar de longa permanência de idosos e ela não consegue, é muito complicado, porque imagina uma pessoa que teve 4 AVCs, tem todos os problemas possíveis, e aí você briga politicamente para que essa pessoa tenha minimamente dignidade. Porque dentro do quadro eu não tenho pessoas da saúde. Então a gente tem que correr acionar um SAMU. Ou de repente tem que correr levar no posto que ficava aberto 24 horas. Agora fica só até das 7 às 19. Então se a pessoa passar mal depois daquele horário, uma pessoa que toma 4 remédios para o coração, e aí ela quer minimamente uma dignidade. Então o que eu penso é muito diferente da menina que chegou com 19 anos, que está começando um processo, que vem com sonho. E aí quando ela pensa assim na empresa, é um sonho estar nesse lugar. A mesma coisa quando elas estavam nas empresas que elas vão em alguns momentos. Mas elas falam, Beto, será que todos os dias as pessoas iriam nos receber assim? Ou é porque você está junto conosco? Então são reflexões que a gente tem que fazer. Como a gente lida com essas pessoas no nosso dia a dia? Por isso que eu ressaltei desde o começo a importância dos meninos dessa aproximação, pela articulação que eles possuem e pelas pessoas que estão aqui. Porque é algo que a gente precisa pensar urgente. Eu digo, hoje eu só tenho 30. E isso está meio que, de certa forma, gerando outras possibilidades. E até aproveitando um beijo aqui para o Irã, o pessoal sempre comenta, ai,
E o pessoal da Casa 1, eu falo, a Casa 1 tem um outro tipo de trabalho, traz uma articulação diferente, que eu tenho bastante como referência também. Agora, eu não posso esquecer dessa população que está acima daquela idade ali, que precisa dessa retaguarda e que está com esse rótulo mais forte de ser drogadita e de ser moradora de rua, que é muito complicado. Eu acho que até também sair do espectro de que já está fazendo para um lado, não precisa fazer para mais lados. É justamente o contrário. É dar visibilidade, dar voz para todo mundo, fazendo por mais de um lado, para que justamente a gente comece a entender essas vivências de uma forma diferente. Quando você mencionou os dados, Fih, uma coisa que eu lembrei também é que é o país que mais consome pornografia com transexuais do mundo. Sim. E é o país que mais mata trans em contrapartida, sabe? Se isso tá dentro da parte do prazer do brasileiro, de certa forma, que o prazer também seja entendido na hora de consumir cultura e consumir arte por parte do que elas fazem, sabe? Isso é muito importante. São pessoas totalmente fetichizadas, né? Elas não são enxergadas... Ele falou que são invisíveis e tal, mas elas são enxergadas não como seres humanos. São enxergadas como elemento de prazer, unicamente para satisfazer naquele momento e a pessoa voltar para a vida heteronormativa dela. Sabe assim, é que as meninas geralmente elas falam que elas são a mulher morcego. Que elas começam a reinar um pouco mais quando a noite começa a acontecer. Porque todas estão sempre bem maquiadas, estão com roupas um pouco mais sumárias, porque é isso que o cliente quer. E é uma reflexão que eu até faço com elas o tempo todo. Como que é esse processo na rua, né? O frio, a chuva. Ela falou, Beto, a gente usa de outros artifícios. Isso é bem no começo, quando elas chegam. Como o Márcio falou, no começo eu tinha muitas meninas que vieram da Europa. Então era muito difícil. Imagine, você teve toda uma trajetória de ascensão no exterior e você chega aqui e você perde tudo. Vou começar do zero. E como que, de repente, um homem cis, branco, começa a me coordenar? Qual é o meu interesse? Que negociação? Porque a vida delas é uma eterna negociação, né? Sim. É negociação de sobrevivência. E eu falo, não tem uma negociação, é uma negociação humana e de direito. Então, de acesso à cultura, educação, lazer, esportes. Não vão muito longe, elas têm o time de vôlei. Daí hoje elas jogaram um pouquinho com o pessoal do Unicórnios. Foi bem legal. Mas o que eu digo, quando eu ia na Secretaria de Esportes para discutir esse assunto, mas travesti jogando voleibol, praticando esporte? Ou de repente, qual o interesse? É ao meio das relações. Eu acho que é onde que elas extravasam. Igual hoje, tá uma noite mais fria. Com certeza, daqui a pouco elas vão fazer uma pipoca e elas têm a questão do Netflix e ficam vendo uma série. É legal, porque eu também penso que tem muitas outras que estão correndo atrás do seu ganha-pão. Porque ele falou, é onde tem mais acesso. Tem uma menina, que foi muito louco, ela estava com o celular e ela falou, Beto, eu tô com mais de 40 mil pessoas aqui querendo conversar. Mas o fundo é para preencher um vazio. Porque todas saem muito bonitas, de repente, para ir para uma festa, para ir para a rua. Mas é para esconder todo esse sangue que lava por aquele corpo. Porque todas, elas têm essas rupturas muito fortes que remetem à família. Que às vezes você vê uma mulher e a família remete sempre à questão do menino que nasceu lá atrás. Que não é um menino, na verdade é uma menina. Então isso para elas é muito forte. Ou chegar aqui sonhando com esse emprego, como eu disse, a própria Aimee que chegou hoje, ela veio de Curitiba, ela vendeu toda a casa dela, porque ela tinha muitos problemas com a família, e veio para casa, que é um centro de acolhida, que ela veio de uma outra realidade, para soltar essa mulher que está dentro dela, que ela falou lá, eu não conseguia soltar essa mulher. Então você vê como os processos eles são totalmente diferentes, né, do que a gente de repente imagina. Sim, total. Eu ia fazer uma pergunta para o Marcos também, né? A respeito da questão... A gente hoje vive um desmonte, né, generalizado da cultura, da questão da cultura no Brasil. E também, muitos dos agentes públicos, eles ficam falando que a cultura gera balbúrdia, né? E como a cultura ela é um modificador, né, um agente de mudança mesmo na vida das pessoas. Eu imagino assim, que não seja só das meninas, mas se você pode dar um relato também de como a cultura, ela, assim, no seu entorno, ela modificou as pessoas. Porque eu sei que o Teatro Oficina ele tem muito trabalho social, né? Então, se você pode dar um relato de mudança da questão da cultura no Brasil e do trabalho que vocês desenvolvem. É no geral, né? Eu acredito que a arte ela transforma no geral.
E nos dias de hoje, eu acho que a palavra é resistir. E o teatro, a dança, a música são grandes exemplos dessa resistência. A cultura é o grande exemplo de resistência. Então, nós não podemos nos calar. Independente da linha, independente da sua área de cultura, nós estamos aqui para pôr a boca no trombone, sim, para provocar, sim. E, como eu disse no início, resistir. A cultura é o grande exemplo de resistência. Né? O Oficina, por exemplo, é um teatro que agrega todos os tipos de pessoas, de estrangeiros, brasileiros, enfim. E tudo vira cena. Toda a situação ela vira cena. Quem puder assistir Roda Viva, vá, que é muito interessante. E mostramos exatamente o que está acontecendo hoje. Olha que num espetáculo de muito tempo atrás, né? Na época da ditadura, e nós estamos vivendo tudo isso novamente. Só precisamos começar a ter forças e enxergar isso. Porque muitas vezes as coisas passam despercebidas e ficamos calados. E a arte, não. A arte, eu acredito que é a única forma de que, mesmo que a gente não abrir a boca, por alguma manifestação, a gente vai mostrar esse ato de resistência. Maravilhoso. Pode falar, claro. Esse processo todo que o Márcio remeteu foi bem interessante, porque teve uma peça que ele fez Bacantes e ele fazia 3 personagens. E uma delas era a Afrodita. E as meninas conseguiram ver, na verdade, a performance do Márcio Teles enquanto Dandara, anteriormente. Quando ele remete, ele falava justamente da construção desse personagem. Quem é essa mulher Dandara? Como que é o processo dessa pessoa que entra e transcende. E aí, quando elas foram para a oficina, elas começaram a ver aqueles corpos nus. Imagina, eu com quase 20 travestis no Teatro Oficina, vendo aquele monte de ator e não entendendo nada. E, de repente, elas abriram uma conexão tão forte. E elas conseguiram ter uma compreensão de que corpo é esse. Que não está só voltado a uma vagina e um pênis. E sim na sua performance como um todo. E era muito mais forte, porque naquele momento... Eu lembro que num dos ensaios do Divas, a Wallace Rui ficou totalmente nua. E aí, que é uma das atrizes lá da oficina. Aliás, um beijo pra Wally, né? Maravilhosa. Seria uma maravilhosa aquisição aqui pro POC. E aí, as minhas malucas, aquela menina lá ficou totalmente nua. Eu vi o órgão genital dela, eu falei, por quê? Qual é o problema? Porque é justamente essa construção daquele corpo idealizado por outros. Quando elas viram a Wallace no teatro, gerou um impacto. Então, o que eu vejo, todos os momentos que a gente consegue, de certa forma, eu no meu caso, dar o desmonte da assistência social, repasses atrasados, algumas coisas. Não é em todos os serviços, mas o que eu digo, a gente tem que repensar urgente e somar forças, porque talvez não seja o meu território, mas é o território do outro que precisa da minha mão junta. Então, acho que postagem, apoio, fazer justamente essa reflexão diária, que é super importante. Aproveitar que a gente chegou nesse ponto, como que as pessoas elas podem ajudar sem ser na parte... A gente sabe que a parte financeira é muito importante, mas presença e outros tipos de doações também são. Como que elas podem chegar até essas casas de acolhimento, a sua e outras, para doar e ajudar de alguma forma? Olha, eu sempre falo assim, a gente vê muitas ações pautadas na rua. Distribuição de marmita, cobertor, mas de certa forma você fortalece a permanência das pessoas naquele lugar. Então, o que eu sempre penso e trago para os meus amigos, para as pessoas que estão no meu entorno, vai até um espaço social, que ele sempre está de porta aberta. Porque o principal é você praticar o amor e a escuta. Eu sempre coloquei, igual quando a gente começou no começo, falando um pouquinho da ASUS, porque às vezes os computadores eu consigo fazer uma busca de vaga na internet, Sim. Eu consigo fazer uma oficina mais qualificada, voltada para o mercado de trabalho, de repente eu aprendi na empresa, eu vou disseminando ali dentro. Mas o que eu digo, o principal é a escuta. Eu acho que quando você vai no lugar, você vai perceber o seu melhor que você pode fazer ali. Então, o que eu digo, eu mesmo, às vezes eu vou num abrigo de idosos, porque para mim é importante. Porque você percebe que os agentes de saúde, eles ficam muito pautados a questão só da medicação.
E o idoso, às vezes, está num outro lugar. Então, de repente, faz uma música terapia, dança terapia. Então, é a mesma coisa. Eu acho que a gente encontra essa dose. Todos os espaços, eles estão abertos. Igual a casa. Quem quiser ir conhecer, as portas estão super abertas. Já fiz o convite para a peça lá dia 1º, às 20 horas, Rua Prates, número 1101. Peça Agreste. No dia 29/6, a gente vai ter uma super festa junina. Daí eu tô correndo atrás de quê? Doações para poder Vamos conversar fazer com um os chacho lá melhor, né? Sim, Bastante com certeza. doce, milho verde, curau, a gente tá correndo atrás. E eu consegui uma quadrilha chamada Sacote Poeira, que faz essa quadrilha meio tradicional, que vai 50 pessoas, 50 bailarinos que vão fazer a performance para as meninas. E a minha ideia é que fosse feita na rua, porque eu já tenho 1000 pessoas ali. Então imagina, pelo menos que a apresentação fosse na rua, porque eu acho que para todo mundo ter esse momento de ter esse olhar, de conhecer essa outra realidade que é muito distante da deles. Aí vocês ficam no Facebook assim, onde tem festa junina, onde tem festa junina. Aí eu já Olha tenho aí. uma festa junina pra vocês irem. Dia 29/6. Isso. Vai ser na casa mesmo? Começa às 14 horas, na casa Aí, mesmo. lá na casa já Florescer. já marca na agendinha aí de vocês. Eu vou propor uma coisa, então, já que a gente tem... Eu tinha combinado com os meninos isso também. Quem tá com o celular aí, vamos entrar no perfil da Asus. Agora, quem tá em casa também vai entrar no perfil da Asus no Instagram. Asus Brasil. pressão, hein? Pressão. Tá? Vai lá na última foto da Asus. Olha, a Verônica chegou do Faxina Boa. Uma salva de palmas pra Verônica, que acabou de chegar. Com Panda! Um episódio inspirador de Verônica, foi incrível. Bom, gente, deixa eu falar. Vocês vão entrar no perfil da Asus, na última foto, vão deixar lá uma mensagem. Obrigado, Asus, por apoiar a CAI Florescer e a causa LGBT no Dia das POCs. Não precisa ser igual, Não precisa ser igual. Pra não ficar uma coisa assim, pote do Bolsonaro. Mas entra lá e faz um agradecimento para Asus, marca o perfil da CAI Florescer. Quem tá em casa também, tá? Entra na última foto da Asus. Vamos fazer também no perfil da TNT, TNT Energy Drink. Peraí. Por favor. Esse efeito. Entra no perfil da TNT também. Acho que é TNT BR, se eu não me engano. Não, TNT-BR é do canal, menino. Canal BR. É TNT Energy Drink. Ah, tá. Desculpa, corta, tá? Não vai lá no canal TNT não, tá? É TNT. Entra no perfil da TNT, TNT Energy Drink. Também agradece a TNT por ter ajudado a CAI Florescer no Dia das POCs. O da Asus é importante porque, como a gente disse no começo, a gente quer conseguir esses computadores pra casa florescer. Isso. Então, pra eles verem que tá dando certo. E para próximo Dia das POCs, ou até antes disso, a Isso. gente conseguir esses computadores para casa. Exatamente. Ficou muito claro, né? Como a gente vê a importância da educação, da cultura e de disseminar a cultura na hora de melhorar a vida das pessoas, né? O que a gente está falando são de ações afirmativas básicas que a gente precisa fazer para garantir civilidade, para garantir dignidade. E isso é o mínimo, né? É como a gente está falando desde o começo. É algo de dentro, de dentro da comunidade para a comunidade. Então, é essa a nossa intenção, sabe? De trazer um pouquinho de luz para isso. Quem puder ajudar de outras formas, como a gente estava falando agora, sobre ações afirmativas que envolvam arte, doações de, sei lá, de mantimento, doações de dinheiro e coisas que possam ser feitas, uma visita mesmo. Isso é super importante, sabe? Então, vamos tentar fazer alguma coisa legal com isso. Porque tem esse lado também da carência, né? Que a presença é importante para elas entenderem que elas não estão sozinhas também, né? Existe muito esse lado da carência que as meninas elas sentem por serem pessoas marginalizadas, né? A carência é o principal fator. Na verdade, é a ausência do outro, né? Porque geralmente esse outro que ocupa esse lugar é de uma relação abusiva. Então, consequentemente, se eu não tive o afeto da família, eu construí a minha identidade na rua, em muitos momentos, ou na prostituição, entre outras coisas. E quando alguém me estende a mão, ou olha no meu olho, ou me chama pelo meu nome, isso transcende. Isso é o principal. Essa pessoa me reconhece. Ela consegue entender que eu existo. Até quando ele falou do invisível, é porque justamente durante o dia, era muito maluco isso, bem no começo. As meninas, a casa tem 2 andares. Então, o piso térreo tem o dormitório específico para pessoa com PCD.
E no andar de cima tem 3 dormitórios, assim, que são 30 pessoas. Elas não dormiam à noite, todas ficavam no corredor, assim. Porque elas falavam, Beto, a gente não dorme à noite, a gente não é acostumado a dormir à noite a gente trabalha. Falei, não, mas vocês vão começar a dormir à noite. Vamos fazer começar a ter esse... Parece que é algo tão simples, mas para elas era a vivência delas. Durante a noite eu trabalho e durante o dia eu durmo. Daí quando dá 5h30, eu almoço e de repente eu janto e já vou para a pista. E aí, consequentemente, eu falo, a principal atitude é você olhar. Eu acho que o olhar, o visitar, conhecer a história, que elas gostam de falar, eu acho que é importante essa articulação com os outros lugares que geram essa outra possibilidade afirmativa na vida delas, entendeu? A primeira ida ao Teatro Municipal, quando a menina falou, nossa, eu já vim aqui, mas eu vim ser enxotada. E, de repente, eu estou aqui no Teatro Municipal vendo um balé. Eu estou indo no Itaú Cultural, eu estou indo no Mongunzá assistir uma peça e reconstruindo a vivência que eu tenho da região da luz. Então, são coisas pequenas que vai gerando esse outro olhar e essa mudança interior. É muito lindo isso. Sobre aquela hora que você falou da saúde, como que fica esse aspecto dentro da casa, assim? Como que elas têm essa ajuda na parte da saúde mesmo? Existem... vocês têm visitas de médicos? Ou... Até pela hormonização também. Hormonização, Então, a gente tem o pessoal do consultório na rua, que é pelo Bom Parto, que eles fazem um trabalho. Então, eles fazem as visitas pontuais 2, 3 vezes por semana. Eles fazem os agendamentos. Lógico, a gente permeia a questão da realidade da trans, a gente pensa na hormonioterapia. Então, elas passam pelo endócrino, pela toda a equipe, faz os exames todos e elas começam a tomar medicação. Só que daí a gente também tem que pensar que em muitos momentos essa medicação está faltando. E a busca incessante da passabilidade gera um problema, porque elas tomam hormônio por conta própria. Por mais que eu leve uma pessoa que dê orientação, o pessoal do Trans Unifesp, que faz um trabalho bem legal lá, às vezes a pessoa nasceu um pelo, ela já fica apavorada. Aí o meu músculo está maior. Ela vai, aplica. Inclusive, teve uma das meninas que teve um AVCI, que é AVCI istêmico, né? De tanto tomar hormônio, ela teve um AVC. Sorte que a gente correu muito rápido. Ela ficou com o lado direito praticamente todo paralisado. Chegou de cadeira de roda, voltando, porque ela falou, eu prefiro voltar para cá e ter a minha identidade, de fato, quem eu sou, do que ir para casa da minha família e voltar a ser um menino. Hoje ela já consegue andar, ela vai muito na Casa do Povo, que tem umas ações bem afirmativas ali próximo de nós, e participa de todas as ações. Então, o que eu digo, a saúde, ela se faz presente, sim. O CRT aqui na Santa Cruz faz um trabalho bacana com a gente também. Tem umas equipes fortes. E eu digo que 100% Cratode, que faz um trabalho legal com o grupo da diversidade, 100% fazem adesão ao tratamento de saúde, sim. Esse é uma parte importante também no caso de ajuda, porque se você conhece, se você é uma pessoa que trabalha com saúde, principalmente também psicólogos, né? Sim. A parte de os psicólogos e psiquiatras são importantes também. Indica ou vai até essas casas de acolhimento, porque a gente quase não fala sobre isso. A gente fala muito sobre doação de roupa, doação de móveis e dinheiro e tal, mas existe esse lado que às vezes a gente esquece que essas pessoas também precisam de um acompanhamento médico, né? Então é importante ressaltar isso também. Porque você fica num lugar praticamente 12 horas, às vezes, no ócio. Eu ainda parto de uma gestão mais um pouco... Eu sou hiperativo de natureza, assim. Então eu não gosto de ver a casa parada. Eu gosto de ver coisas acontecendo. Amanhã mesmo vai começar a oficina do Sassaricano, junto com a Liga das Escolas de Samba, que vai trabalhar a questão de adereços de cabeça, junto com o Sebrae, que é uma forma de geração de renda. E aí eu fiquei meio preocupado, eu falei, meu Deus, como que vai ser isso? Daí eu conversei com a Renata, que é responsável, e a Lúcia Helena, que está representando a Liga no lugar do Serginho neste momento, no sentido da articulação de projetos. Com quem você trabalhar? Vai com mulheres vítimas de violência. Falei, legal, tranquilo, então dá para fazer. Por quê? É para trabalhar a questão da geração de renda. Porque muitas vezes eu falo, todas as pessoas, eu que venho dessa experiência, elas estavam muito no ócio, então elas acabam adoecendo muito rápido.
É essa doença da alma, sabe? Assim, parece meio maluco, porque você acaba entendendo que a sua vida fica condicionada a isso. Eu fico 6 meses aqui, 6 meses ali, 6 meses no outro. Então eu não consigo nem entender o que é eu conseguir tomar minimamente um banho e conseguir, de repente, ficar de lingerie, ficar de roupa íntima na minha casa. Não se cria o conceito de lar na cabeça. Esse lugar que é seu. Aham. Dormir sozinho. Você dorme com, às vezes, 50 pessoas. Então, como que é esse processo todo para você? Então, o que eu digo, eu acho que toda ajuda ela é muito bem-vinda e as pessoas precisam, isso é fato. E vocês aceitam, tipo, voluntário, seja pra ensinar alguma coisa ou... Não sei, só ir lá dar uma voz pras meninas, conversar, etc. Sim, como eu disse, eu acho que toda ajuda ela é de extrema importância. E eu sempre falo que não existe uma receita tão pronta que eu vou falar, olha, eu preciso disso. Porque eu acho que às vezes a pessoa vai com uma ideia e chega ali e ela fala, nossa, eu acho que eu posso ir por esse outro caminho. Porque, na verdade, Que eu senti que foi melhor. na verdade, é uma necessidade constante, né? Sim, o tempo inteiro o precisa tempo de alguma inteiro. coisa. Sim. O tempo todo você precisa de pessoas, porque às vezes eu estou lá, a gente tem aquele velho ditado, santo de casa não faz milagre. Sim. Às vezes vem alguém e tem uma palavra que gera um estímulo para aquela pessoa. Além disso, Beto, qual é o grande desafio hoje de manter uma casa como a Florescer? É o financeiro? É a falta de apoio do governo? O que é? É o preconceito social. É o preconceito social. Isso é muito forte, gente. Eu percebo assim, eu tive 2 óbitos na casa, foram meninas que passaram pela casa. Daí, quando de repente você joga uma mensagem só de homenagem, as pessoas curtem muito, elas fazem um auê. Quando você fala uma ação afirmativa, as pessoas não olham. Então você percebe o quê? Que fica condicionado a determinadas questões. Sim. Eu falei, será que o mecanismo... Eu não sou do marketing, não sou da publicidade, então eu não tenho uma leitura tão clara sobre esse assunto para trazer algo que fosse mais forte. E também não era a minha ideia. A minha ideia é justamente quando eu sempre remeto à questão do olhar humano. Você compreender um pouco mais o outro e esse território que ele está, e entender um pouco mais a sua identidade, o seu nome e a sua história. Tirando todos esses rótulos. Então, o que eu digo é... O financeiro a gente consegue correr em muitos momentos, porque, independente da religião, parece que as coisas acontecem. Eu acho que quando a gente coloca um pouco mais de tempero, o sabor fica mais prazeroso. Então, muitas vezes, a gente está numa dificuldade, aparece alguém e fala, olha, vamos fazer isso. Olha, apareceu... Quem diria que as meninas iam entrar em escola de samba para fazer um trabalho dentro do barracão? Que é um universo que, de repente, tem muitos LGBTs, gays, mas era fechado para a população trans, que, de repente, poderia subir num carro e desfilar, mas, de repente, eu estou trabalhando com pessoas que vêm do Amazonas, homens que têm uma cultura diferente. Então, acho que a gente vai abrindo um leque de outras possibilidades. Mas o principal é o preconceito, que é essa coleção de nãos. Porque se eu falo, é uma casa que, de repente, fosse gay, seria muito tranquilo. Quando eu falo, pego no telefone... Olha, eu sou Alberto, eu sou gestor da Casa Florescer. Tem como você olhar no YouTube uns vídeos para ver se você se interessa? Eu não trabalho com essa população é perigosa. Sim. É isso. E é o que acontece. Eu falo, se permita pelo menos vir e conhecer um pouco dessas histórias. Não perante a minha fala, perante a fala das meninas. Então, eu acho que isso é essencial. Porque daí você começa a ultrapassar uma barreira. Quando a gente remeteu... Qual o meu papel, igual eu falo? Eu aqui, Beto, estou enquanto Casa Florescer. Mas qual o papel do Alberto Luiz Bezerra da Silva enquanto cidadão? Brigar por uma casa para os homens trans. Então eu estou articulando com alguns meninos para eles poderem se mobilizarem para a gente ter um índice, né, um dado concreto, porque eles batem o tempo todo através de telefone, através de rede social, pedindo acolhimento. Eles não têm. Sim. Daqui pra frente, o que você projeta, assim, pra casa? Que eu acho que talvez seja mais... Que você precisa criar e seja mais urgente. Vamos assim. levantar a mãozinha, vibrar um pouquinho assim, só um pouquinho, cadê ela? Porque possivelmente tenha outro espaço. Aí. Maravilhoso! E aí eu tenho que agradecer muito a questão do poder público que está pensando nisso, entendeu? Sim. Porque eu acho que assim, a gente está num momento de bastante problemas sociais, problemas financeiros, políticos como um todo. E eu estava indo para o evento, uma pessoa responsável ligou e falou, vamos pensar num outro local.
Vamos pensar numa região. Então, eu acho que isso já é importante, assim como aconteceu em outras questões do Brasil. Então, o que eu penso em ampliações de espaço como esse. Porque enquanto a gente não consegue ter uma relação muito sadia entre todos os grupos, talvez, que até algumas militantes falam, é errado, você está segmentando um público só num lugar. Não é errado, porque você não está naquele lugar. Então, procure entender um pouco esse espaço que você está e a outra pessoa que não tem espaço. Como que é lidar com esse outro grupo maior. Através da empatia, né? Sim. É que a gente tá falando o tempo todo, de como a empatia e se colocar no lugar do outro é importante na hora de fazer qualquer tipo de ação dentro da sociedade. Mandando muitas vibrações boas. Por favor, Sim, por olha, favor. bastante Vai rolar, aí, ó. vai rolar. Vai rolar. ó. Vai rolar. E você, Poczinho, Poczona, que tá ouvindo a gente e que quer fazer alguma coisa pelas casas que fazem parte do seu entorno, seja em São Paulo, ajudando a Casa Florescer, ou Casa 1, ou até mesmo no seu bairro, cidade, enfim. Tenta promover isso também, sabe? Entenda no que você pode contribuir, como você pode contribuir, de que forma você consegue trazer um pouco da sua cultura, da sua experiência profissional que seja, para auxiliar outras pessoas, que acho que isso também é importante. Pessoas do interior de São Paulo, eu tenho uns amigos que têm uma casa de acolhimento lá, LGBT, a Casaça é o nome, de Presidente Prudente. A Casaça foi assaltada essa semana, levaram todas as coisas dos meninos e eles estão precisando de doações. Se você é do interior de São Paulo e pode ajudar a Casaça, a gente vai deixar no pocketdecultura.com as informações para vocês. Repetindo. pocketdecultura.com para vocês ajudarem, porque é isso, né? A gente precisa, como país inteiro, ir ajudando os lugarzinhos pequenininhos que de alguma forma fazem trabalhos transformadores. A gente olha muito para as grandes ONGs ou para os grandes movimentos e tal, mas a gente precisa também focar no nosso vizinho. A gente precisa focar essa casa do interior de São Paulo é uma casa mega pequena. Eles para conseguir apoio e para conseguir doação é um esforço tremendo. Então é isso. Olhem ao redor também. A gente vai então para as considerações. Estamos chegando no finalzinho aqui do nosso papo, Beto. Deixa um último recado que você quer deixar para o nosso público, para todo mundo que está ouvindo. A gente tem ouvinte no Brasil inteiro. Tem gente E no mundo. E no mundo. A gente tem ouvinte no Pará, a gente tem ouvinte no Amazonas, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Goiás. Então, No Canadá. Canadá. Na Beijo pras Rússia. Caravânias. Exatamente. Tem uma parcela da Rússia. Vamos fazer Eu não sei como. É possível, gente? Pode? Vamos fazer o Dia das Pox Tour. World Tour. Deixa um recado, Beto, pro pessoal. Que as pessoas que escutaram, que vão acessar, sejam um pouco mais solidárias. E mudem um pouco a sua perspectiva de oportunidade e privilégio e comecem a pensar um pouco mais no outro. Então, como ele acabou de falar, tem muitas casas aí que precisam de apoio. Eu poderia ser muito egocêntrico e falar só da Casa Florescer. Mas tem muitos trabalhos fantásticos que acontecem que não tem apoio nenhum. Então, onde que você esteja, de repente tiver algum projeto social, vai conhecer um pouco, vai doar um pouco da sua história, do seu conhecimento e, principalmente, praticar o amor. Porque quando a gente acredita, é impossível não florescer. É o que eu digo para as meninas, que a gente começou a fazer um processo a semana passada que foi o plantio do jardim e uma horta. E ali já começou a florescer, já está dando flores. Daí as minhas falaram, nossa, a terra é boa aqui, né? Eu falei assim, é que foi feito com muito amor por parte dos voluntários que estiveram ali. Que lindo. Então, às vezes, faça uma atitude diferente. Invente uma nova história junto com o outro. Não, salva de palmas, mais uma. Qualquer Gente, ajuda que lindo importa, isso. né? Qualquer ajuda importa. Qualquer ajuda importa. Aquela história das eleições de ninguém solta a mão de ninguém, é Menos isso. do Carlinhos Maia. Menos do Carlinhos Maia. Putz, que dó. Agostinho. E Márcio também, por favor, suas considerações finais, que trouxe uma grande reflexão pra gente a respeito da arte. Queria que você falasse um pouquinho do que você acredita que possa ser a saída pra gente nesse meio turbulento. Eu acredito que neste meio turbulento a saída é reexistir. Resistir para resistir, porque se a gente não resistir e reexistir, vai acabar aqui. Então, independente de qualquer área, de qualquer situação, possamos abrir o coração, abrir bem os olhos
não só os ouvidos, e que passemos a enxergar o outro, o próximo, não só os invisíveis, mas as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes precisam muito mais do que quem a gente possa imaginar que precise. Né? Então eu acredito que essa questão do reexistir é muito importante neste momento. Reinventar, mas não fechar os olhos nem os ouvidos. É momento da gente realmente colocar na boca no trombone e fazer as coisas acontecer. Com arte. Isso. Ô Beto, deixa então como faz pra ajudar a casa, como entrar em contato, etc. Vamos lá, mas eu queria agora uma salva de palmas pro pessoal aqui do POC de Cultura. Cadê, gente? Vamos lá, ó. Mais forte, ó. Para, seus bobos. Não, mais um pouquinho que eles merecem, vai. Isso aí. Eu quero igual o Cannes, Eles gostam. 12 minutos. Imagina, gente, a gente faz isso e eu vou ser meio misa aqui agora. A gente faz isso e todo convidado que a gente traz, toda história que a gente ouve, toda POCzinha, toda pessoa que entra em contato com a gente pra dar um feedback positivo, pra contar uma história, pra falar que ajudou, isso é tão gratificante que esse dia aqui pra gente é muito histórico porque a gente quer fazer alguma coisa pela comunidade, a gente quer realmente partir da ideia do ninguém solta a mão de ninguém e a gente acredita que é assim, sabe? Até complementando, né? A gente vem de histórias completamente diferentes. Mesmo sendo gay, cis e tudo mais, a gente traz cada um uma personalidade, cada um histórico de vida, noção de pelo que passou. A gente já relatou em diversos episódios, inclusive, que a gente já passou por muita coisa, sabe? Cada um na sua. E é meio que isso, assim, sabe? Como a gente se junta, entendendo o potencial de cada um, entendendo a vivência de cada um e faz algo melhor em relação a isso. É sobre isso, gente. É muito importante. Eu sou muito grato por vocês todos, gente. Eles querem Falsa. palmas, gente. Agora que a gente... por favor. Vamos lá. O Instagram é @caeflorescer, que lá tem as histórias das meninas, que eu digo história assim, o que a gente desenvolve, a forma como desenvolve. E o e-mail é cadiversidade@gmail.com. O telefone é 3228-0502. Mas não esqueçam, dia 1º/6, às 20 horas, Teatro Agreste, lá a apresentação. Se quiser lá dar tomar um café com a gente, um chazinho quente que vai estar frio, serão bem-vindos. Ouçam esse episódio e façam ações ativas. Aproveitando também, gente, por favor, um like ataque na Casa Florescer. Então, todo mundo seguindo, conferindo o perfil, dando aquela entrada lá pra poder ajudar, porque visibilidade também depende disso. Yes. Bom, dito isso, vamos pra... Dica das POCs. Dica das POCs. Alguém brifou o Beto do que é o Dica das POCs? A gente não brifou pra variar. Claro, Óbvio que né? não. Quando que a gente brifa? O Dica das POCs é pra vocês dois. A gente dá a dica de alguma coisa que a gente gostou de consumir, seja conteúdo, série, música, filme, música, qualquer coisa. Esses dias a gente teve um participante que vocês vão ouvir em junho, que indicou um PDF. Então, assim, tudo é possível. Por favor. E aí, que vocês têm de referência que vocês acham que vale a pena dividir pra trazer cultura pro pessoal? Quem quer começar? A gente começa, depois o Beto e o Márcio Tá falam. bom, eu começo Pra então. quem não sabe, eles estavam empurrando os microfones aqui, você que não tá ouvindo. Eu começo, e porque eu tô muito ansioso pra esse momento, porque assim, a minha ideia já era dar uma dica de uma música que eu ouvi essa semana que eu amei. E aí, a gente simplesmente está com o cantor da música aqui hoje. Não é a Madonna. Não é a Madonna. O Gabel, queridíssimo Gabel, que está sentado ali com o seu namorado lindo, veio para o Dia das POCs. O Gabel é o filho dos Solimões, da dupla Rio Negro e Solimões. E ele inventou o pocnejo. O pocnejo é o sertanejo dos viados. Aliás, para tudo. Vem pra cá, Gabriel. Vem aqui, Gabel. Chega aí, Gabel. Olha, gente, a letra é uma poesia. Eu queria falar a letra aqui. Não, deixa ele recitar. É verdade, recita a sua letra. Ai, gente, boa noite todo mundo. Boa noite, pessoal de casa que tá ouvindo o podcast.
Eu posso recitar ou cantar também? Ai, Pode canta! cantar, então. Acústico Pocket Cultura. Vamos lá. Hoje eu quero te encontrar. Será que hoje vai rolar? Eu fico louco, feito tonto, quando chama a saideira. Tô tentando não pensar, mas no plantio do meu pomar, o teu sorriso é semente, faz nascer uma mangueira. Ah, por quanto tempo mais vamos amar no escuro? A noite é ousadia e o dia é turvo. Cê puxa as minhas rédeas e eu obedeço. Ah, já passei tanto tempo só sentindo vontade. Cada pedaço dessa roça esconde a verdade. Por dentro dessa mata não falta desejo. Agora, hein? Vamos assumir o nosso amor rural. Sai desse armário e vem pro meu curral. Como nós nunca se viu, duas potrancas no cio, num cruzamento adoidado. Caralho, é muito bom. Vamos assumir o nosso amor rural. Larga essa enxada e pega no meu. Quero montar na sua cela, cavalgar até ela, descobrir que nós é viado. Obrigado, gente. Caralho! Esse foi o maravilhoso debut. Desculpa, pessoal, gritei. A festa de lançamento é aqui. Ai, eu tô muito feliz, cara. A Sério. gente vai lançar em breve a POC de Cultura Records, que vai comprar pro Gabriel. Gente, maravilhoso! E Masbi também. Gabriel, você tá convidadíssimo pra voltar Sim, por aqui. favor. Sim, por Obrigado, favor. gente. Eu vou A voltar gente super. Ai, Obrigado eu tô pelo muito convite. apaixonado. E que Obrigado. bom que você fez esse gênero, né? O Brokeback Mountain, né? das Brokeback POCs. Mountain das POCs. Gente, Tava o acontecendo. POCnejo, velho, é a nova tendência, é isso aí. Vamos fazer o POCNESH acontecer, gente. Vamos Isso! nessa, vamos nessa. Obrigado. E agora quem vai na dica das POCs? José. Posso ir? Eu tenho muitas dicas hoje. Peraí. Tá. Eu vou indicar 2 mini docs que tem completo no YouTube. Eu gosto mesmo é das Bichas, que é do canal Trip TV com a Linda Quebrada. E tem o Favela Gay também, que foi produzido pelo Canal Brasil e tá completo no YouTube. Eu tenho um álbum que saiu essa semana, que é do Todrick Hall. Chama House Party Eu achei que Part você 1. tinha um álbum, eu falei, como assim? Eu não sei Eu disso. queria, mas enfim. Não, é Todrick Hall, maravilhoso. Quem assiste o RuPaul conhece. E também eu quero indicar a nova minissérie da HBO, que chama Chernobyl. Não é o casamento do Carlinhos Maia. Mas... Hoje você não roubou a dica do Felipe, você roubou a minha dica. Ai, mãe. Mas você não ia fazer essa piada, né? Não ia. Então ganhei. E é maravilhoso pra quem quer descobrir a origem do meme aí, que é horrível, inclusive. Devemos parar de usar? Não sei. Mas enfim. E é isso. Bom, eu vou indicar 2 coisas, além de Chernobyl, maravilhoso mesmo. É uma série da HBO, vale a pena assistir. Eu sei que a gente vai se decepcionar de novo, igual o final de GOT. Mas aí a gente vai lá assistir, porque é maravilhoso. Mas, Hoje amiga, eu é vi- história real. história como é que real, vai... né? História real. Como é que vai aquela coisa. decepcionar? Ah, sei lá, amiga. Vai que colocam lá qualquer coisa. Sei lá. HBO. Acaba no casamento do Carlinhos Maia. Exatamente. Vai que acaba no casamento do Carlinhos Maia. Bom, e hoje eu vi uma crítica de um cara que viveu, um jornalista que cobriu lá a época exatamente. E eles falaram que é 100% dá match com tudo, assim. Não tem invenção hollywoodiana, nada. Tá bem verossímil tudo. A segunda coisa é que agora em junho, a gente já tá no final de maio, né? Em junho vai ter a Mel C, das Spice Girls, vai estar aqui em São Paulo. E ela vai estar num show com um grupo de drag queens da Inglaterra, que vai fazer uma turnê mundial com ela. Ela vai fazer o show aqui em São Paulo. Tanto um show fechado quanto na parada LGBT. Ela vai estar num trio elétrico fazendo show de graça. Em São Paulo, um show de 1 hora. Então, para todo mundo ficar ligadinho, estaremos lá, POC de Cultura. Então, Sim. quem quiser nos encontrar lá, então vamos lá, tá bom, gente? É isso.
Beto quer dar sua dica? É o Caco, desculpa. Enfim. Não, quer passar pro Beto e depois pra você terminar. Não, vamos deixar o Beto finalizar. A minha dica, ela é super simples, na verdade. Ela não é necessariamente uma dica, ela é um incentivo. Tem muita gente produzindo cultura. A gente tem esse nome justamente por incentivar a cultura como base de tudo isso. Mas tem muita gente produzindo cultura, muita gente produzindo conteúdo foda. A comunidade LGBT tem se organizado cada vez mais para fazer isso e atender esse tipo de proposta. Não dá pra gente deixar de lado esses projetos. E assim, o Dani falou uma coisa muito importante no episódio que a gente falou sobre a questão dos amigos incentivarem os nossos projetos e vice-versa. Eu acho que isso precisa acontecer cada vez mais, sabe? Dar visibilidade, divulgar, ajudar da maneira que pode, porque é importante. A gente viu o que aconteceu com a gente nesse meio de tempo, né? Que foi tão curto, mas tudo que rolou pra gente chegar até aqui. Então, assim, continuem ajudando, continuem incentivando, assistindo, consumindo, porque tem muita gente fazendo coisa foda. Isso. Agora você, Beto. Trazendo para o meu lado aqui, vai rolar nesse final de semana aqui próximo uma peça da dramaturga Eve Terena lá no SP Escola de Teatro. Me remeto, acho que é Arma Branca, que é feita com a Fábia Miraços, que é uma atriz trans que também é do Mungunzá. Então, vai ser às 21 horas, dia 1, 2 e 3 lá na SP. Quem puder ir prestigiar, que a Ave está aí nesse corre dela, ocupando alguns lugares e tentando, e quem puder estar lá junto e fortalecer é super importante. E agora o Márcio também. Por favor, vem. Acho que ia fugir, né? Pode vir. Gabriel, você também vai dar uma dica, tá? Já vai se preparando. Chegou, vai ter que dar uma dica. A minha dica é super básica, super POC, super cult. É que vocês compareçam de 15 em 15 dias na aula de dança afro. A gente chama de afrovivências. E acontecem na Casa Florescer, a partir das 14 horas. E é incrível, tá? Então, dia 2 de junho agora vai ter, depois só na outra quinzena. Então, conto com vocês. Aí. Beleza. Agora, Gabriel, vai. Bom, aproveitando que a gente começou a falar aqui de pocnejo, né? Eu queria falar sobre o dragnejo também. O quê? Que existe uma drag que se chama Red Alor, que ela lançou recentemente, já faz um mês, eu acho, mais ou menos. Uma música que chama Tira o Olho. E é uma drag que tá se jogando no sertanejo também. Inclusive, pensando numa parceria aí futura com ela. Gente! Eu queria muito, assim, que vocês escutassem, pessoal de casa também que tá escutando. Porque vale a pena, ela é muito talentosa e, tipo, eu acho muito importante a gente se jogar, assim, em todos os estilos musicais. O sertanejo é um estilo musical que não abre muito as portas, assim, pra gente, pro público LGBT. E eu acho que ela, principalmente, porque ela chegou antes de mim, assim. As pessoas estão ouvindo a minha música, mas ela chegou antes também. E ela tá dando a cara a tapa também, enfim. A gente precisa fortalecer esses trabalhos. Gente, apaixonado pelo Barretos dos gays. Tem que ter uma balada LGBT de Barretos agora, gente. É isso. Ai, gente, com isso a gente chega ao final. Sim, Primeiro... Eu sonhava por esse momento. Gente, isso é coisa de Jô Soares. Eu achei que a primeira vez que eu ia viver isso ia ser no Jô Soares. Sabe quando fala o Jô Soares? Fala assim, a gente tá chegando no final. Não. Mas foi muito bom. Foi. Vocês querem Será? fazer Querem fazer pergunta? perguntas? Ai, Comentários, acho que não, perguntas. né? Aí Será que ninguém... existe? Vocês têm certeza? Pergunta pra gente no backstage. Já sei, ó. Pergunta pra gente no pocdecultura@gmail.com. Repetindo, pocdecultura@gmail.com. Tá bom. Tá bom. É isso. Gente, muito obrigado, Beto, Márcio, Gabel. Muito obrigado pela participação de vocês. Nesse primeiro dia foi um dia muito especial pra gente. Muito obrigado às pessoas que compareceram. Vocês, Sim. sério, Maravilhosos. Muito obrigado. isso é muito foda. Muito obrigado, Castro Burger. Muito Castro obrigado, Burger. TNT. Muito obrigado, Aces. Muito obrigado, TNT. Todo Obrigado, mundo que Asa, ajudou a obrigado, gente. TikTok. Obrigado a todo mundo que ajudou. E é isso, gente. Beijo. Beijo. Até semana que vem. Até semana que vem.